Vasco encerra a preparação para enfrentar a equipe do Bahia e pode ter novidades. Tem garoto da base que nem sequer viajou para Alagoas para o jogo do Sub-23 e ficou treinando com o elenco. Será que vai ter oportunidades o menino Alegria? Já o GB, que treinou ontem, viajou e vai jogar pelo Sub-23. Também vamos falar do árbitro de vídeo, que é o cara que mais tem erros contra o Vasco, né? Finalmente resolveram encostar ele, foi afastado por um erro no jogo Vitória e Fluminense. E também vamos falar sobre a expectativa de Vasco e Bahia. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, se inscreve, dá uma moral, nos ajuda a continuar crescendo o canal Comenta Léo. E olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, mas antes eu vou trazer informação aqui. Vocês lembram que alguns dias atrás eu falei sobre um rapaz do VAR, que estava no VAR do jogo do Vasco, que era inadmissível ele estar no VAR do jogo do Vasco? Rodrigo Guarizo, você está vendo ele, inclusive, na tela. Pois bem, ele foi punido pela CBF por um suposto erro lá no jogo Vitória e Fluminense, um pênalti que foi dado em cima do Mateuzinho. Não houve aí alguma situação chamada do VAR e a CBF o afastou juntamente com Diego Pombo Lopes. Inclusive era árbitro, né? Era árbitro e virou árbitro de vídeo. Enfim, finalmente, né? Com anos de atraso, o Rodrigo Arizo foi afastado. Eu espero muito que a CBF coloque em uma qualificação, que é muitos erros, cara. Só contra o Vasco, esse cara, se a gente for fazer a contagem aqui, tem mais de 7 erros. A gente vai falar que é erros, né? Porque eu sei que vai ter gente que vai botar aqui nos comentários outra coisa. Mas enfim, finalmente, né? Precisou alguém pressionar, né? Para poder a CBF tomar uma atitude contra quem tá errando muito. É o que eu digo, não sou contra perseguir, eu sou contra perseguir as pessoas. Mas eu acho que se tá errando demais, você tá no seu trabalho, se tá errando demais, você vai ser chamado para poder você ter uma melhoria, saber o que é que tá acontecendo. Com atraso, a FBF chamou aí o Rodrigo Arias. Prova que a gente tá de olho numa coisa correta, né? Eu reclamei aqui alguns dias atrás, falei inclusive que era inadmissível esse cara ainda estar no VAR de jogo do Vasco e foi aí agora afastado. E falando sobre o time do Vasco, o Vasco da Gama vai ter mais um desfalque. Na verdade, não é desfalque, né? Opção do técnico Rafael Paiva. O GB, inclusive, estava treinando com um profissional, inclusive eu mostrei uma foto para vocês aqui ao longo da semana. Ele viajou para Alagoas, onde o Vasco enfrenta o CRB pelo Brasileirão Sub-23. Com isso, ele não irá jogar contra a equipe do Bahia, porque CRB e Vasco jogam nesta segunda-feira às 3 da tarde. Então, não teremos GB. GB passa a não ser mais uma opção. E aí, aquela informação que Joel Silva trouxe lá no Atenção Vascaínos bate. Que é Rayan. Rayan a gente já sabia que era a primeira opção, porque o técnico Rafael Paiva falou, inclusive na entrevista coletiva. Rayan treinou durante esses 2 dias, tanto hoje quanto ontem treinou. Então, Rayan não tem nenhum tipo de limitação. Ele ficou fora do último jogo, segundo a comissão técnica, por um desconforto. Rayan e Alex Teixeira como opções. Rayan sendo a primeira opção para substituir Verrete. Então, já sabemos aí que teremos o Rayan ou Alex Teixeira, bem provável que Rayan seja substituto de Pablo Verrete. Paulo Henrique treinou mais uma vez, normalmente, tá de boa, e aí vai ficar uma opção do técnico Rafael Paiva, que nos últimos jogos utilizou também o Pumita, né? O Pumita, inclusive, ficou na lateral. Começou como ponta, mas ficou na lateral depois, no prosseguimento do jogo. Jogou alguns jogos aí como lateral também, né? Foram 3 jogos de Pumita como ponta, 2 jogos de Pumita como lateral. Vamos ver. Pumita também tem opções de perder a sua vaga mais à frente para o Max C. Domingues. Algumas opções que o Rafael Paiva tem, mas está mantendo o sigilo. Treinou hoje novamente fazendo alguns testes. Está mantendo o sigilo. Eu digo uma coisa. O Vasco precisa jogar um pouco mais aproximado. Eu elogiava muito o Paiva lá no início do trabalho no Vasco, né? Depois que o Álvaro Pacheco sai, que ele continua, ele volta ao comando. Eu elogiava pela aproximação, por ser um time mais compactado.
Hoje o Vasco é um time mais espaçado mais uma vez. Lembra o próprio time do Paiva, lembra o time do Ramon Dias, um Vasco que joga espaçado e aí tem dificuldades quando tá com a bola. Você tem que aproximar, falta aproximação, alguém para dialogar com o próprio Coutinho, com os pontas ali, com o lateral, aproxima, faz o jogo aproximado que o jogo rola. O Vasco no segundo tempo, contra a equipe do Cuiabá, tem as melhores chances quando aproxima, lateral aproxima, meio aproxima, faz uma triangulação, a jogada associada, aí sai a jogada do Vasco. Então acho que o Vasco falta fazer isso novamente. E também compactar na marcação. Eu vejo o Vasco muito espaçado também marcando, muita distância, deixa o adversário livre, o adversário tranquilo para poder conduzir a bola. Falta ao Vasco essa pressão que o Vasco tinha. Aí sim o Vasco vai poder voltar a ter aqueles jogos que encantou o Brasil com o Rafael Paiva, né? Encantou porque o Vasco vinha numa zona de rebaixamento e aí do nada começou a pegar uma sequência muito boa de vitórias, jogando bem, jogando com vontade, mas o time está longe de fazer isso. Há muito tempo eu não vejo o técnico Rafael Paiva, o time do técnico Rafael Paiva fazer isso. Inclusive já tem gente pedindo Pedro Caixinha no Vasco, hein? Abre o olho, viu, Paiva? Caixinha que saiu aí do Red Bull Bragantino. E falando sobre novidades, quem acompanha Vasco TV viu que esse menino aí tá na tela, né? Tá treinando. Ele é o Alegria. Para quem não sabe, o Alegria era jogador do Nova Iguaçu, jogador ali mais à frente, né? Um pouco mais à frente, joga ali como avançado. Tá treinando com o elenco, assim como o Lucas Eduardo, Luiz Gustavo, o próprio Lincoln, treinando junto com o elenco profissional. E o Alegria pode ser que tenha uma chance aí, né? Ele não viajou com o elenco para Alagoas. Fica a expectativa. Na semana passada, o Luiz Gustavo também não foi relacionado para o jogo contra o Atlético, mas não foi relacionado pelo técnico Rafael Paiva. Vamos ver o que é que vai acontecer. E a gente pode ter uma novidade aí. O menino Alegria está emprestado pelo Nova Iguaçu, jogou no profissional do Nova Iguaçu no início do ano. Está emprestado ao Vasco, vem jogando no Sub-20 e teve aí a oportunidade de treinar junto com o Rafael Paiva e o elenco profissional do Vasco. Vamos ver, né? O que é que o Rafael Paiva vai aprontar nesta segunda-feira no estádio de São Januário. Lembrando que o jogo é às 21h, 20 horas estaremos ao vivo no pré-jogo. Depois, quando termina o jogo, aí 20, 30 minutos depois, a gente está ao vivo analisando a partida e batendo papo com vocês. Tamo junto, até a próxima, saudações vascaínas e valeu.